Eu vou tentar fazer em 2 domingos essa ministração. Se eu não conseguir, todo mundo conhece, sabe que o pastor Márcio é um pastor que adora e é apaixonado pela palavra de Deus. E para mim não tem nada melhor do que a palavra do Senhor quando nós a recebemos e quando nós aprendemos e a gente consegue ter o entendimento do que está sendo ministrado e aplica isso na nossa vida, né? O apóstolo Tiago disse: não sejais somente ouvintes, mas também praticantes. Mas se pratica aquilo que se aprende e se entende. Então, eu sou um apaixonado por estudar a palavra, gosto muito de ensinar. Todos sabem que nas nossas reuniões, né, eu procuro de uma maneira bem popular, uma linguagem bem popular, ensinar a mensagem de Deus. E esse tema tocou meu coração desde o mês passado. Já está aí no telão já o tema da mensagem, está aí? Glória a Deus. O que está escrito aí? Eu botei isso na internet. Teve um irmão que falou assim: o que é isso? Aí, como ele não era da nossa igreja, né, se pergunta para o teu pastor, irmão. Se ele não te ensinou isso aí até agora, meu irmão, está na hora de aprender. Aí eu colei a imagem, o slide da mensagem, né? Icabode, se foi a glória de Deus. Mas tem uma frase, todo mundo sabe que eu sou mestre, né? Para formar uma frase, eu adoro, porque eu tenho tempo para isso, né? Eu sou pastor, não é? Não teve um irmão aqui que falou que para pastor todo dia é domingo? Convidei o irmão para orar comigo de madrugada. Não posso, que eu trabalho. Eu falei: irmão, todo mundo trabalha, né? Mas para o senhor todo dia é domingo. Ou seja, o senhor não faz nada, o senhor pode orar. Então, como eu tenho tempo, eu também consigo, né, pensar bastante, elaborar as coisas. E essa frase, quando me veio à mente, me fez mudar completamente o foco da mensagem. Porque na realidade eu iria pregar sobre a glória que se foi. Mas quando Deus me deu essa frase: recuperar a glória é reparar os erros, eu entendi: a glória se foi, mas ela não se foi para sempre. Se perdemos a glória é porque em algum estágio, em algum momento, nós deixamos a desejar. Mas Deus, Ele quer estar conosco sim. Então eu optei em não fazer aquelas pregações que todo mundo adora. Vamos pregar sobre a glória se foi, mas vamos fazer uma campanha poderosa sobre trazer a glória de Deus, e aleluia, e aquele mover todo, aquela gritaria e todo aquele blá 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 que não leva a nada. Então Deus trouxe ao meu coração dividir esta mensagem em 2 etapas. Eu vou pregar sobre a glória que se foi, e depois eu vou estar ministrando sobre recuperar a glória e reparar os erros. Então, amados, para que você tenha um entendimento bem claro do que o pastor vai ministrar, essa mensagem deu 44 slides. Eu nunca fiz um negócio desse, né? Todo mundo sabe que no máximo as minhas pregações dão 9 a 8 slides e eu prego em um domingo. Mas essa foi tão gostosa de preparar, porque até a pastora entrou em luta. Ela viu que desde sexta-feira eu estou na frente desse notebook aqui sentado, preparando essa mensagem. Ontem eu passei praticamente o dia todo, hoje um pedaço também do domingo, né, dando uma revisada. E ela disse assim: poxa vida, tu está tanto tempo preparando uma pregação. Na realidade, essa pregação, todo mundo sabe que eu gosto de ficar ruminando aquilo que Deus me dá. Quem é que sabe o que é ruminar aqui? Ruminar é você mastigar, engolir, trazer de volta, mastigar. E a palavra do Senhor, a gente tem que meditar muito nela. Uma pregação, meu irmão, tem gente que diz assim: não, se me convidar para pregar na hora, já tem uma palavra pronta no óleo. Que bom. Tem pregadores que eles têm uma facilidade tremenda de pregar a palavra de Deus, porque é uma coisa tão simples para ele, para mim, como é uma coisa tão profunda. Eu preciso ficar a semana inteira preparando, mergulhando, meditando, buscando um direcionamento, porque o que vai ser dito aqui, meu irmão, pode mudar por completo a tua vida. Aqui não é simplesmente mais uma reunião, não é simplesmente mais um culto, apesar de que muitos vêm aqui e saem piores do que chegaram. Eu percebo que quando algumas pessoas são confrontadas, e eu acho tão legal do Evangelho esse lado. O Evangelho
ele não vem aqui para fazer massagem na alma. O Evangelho, ele vem para confrontar o nosso pecado. Jesus não veio aqui para salvar o pecador dizendo: eu te amo, fofinho, lindinho, amadinho, venha como estás e fique como estás. Não. Jesus veio para romper aquilo que dividia o homem, que separava o homem de Deus. E não era o véu, não, era o pecado. O véu espiritual que nos separa de Deus é o pecado. Então, o Evangelho, ele precisa confrontar nosso pecado, precisa nos mostrar aonde nós precisamos ser transformados. E se não houver transformação, não há fruto. E se não há frutos dignos de arrependimento, meu irmão, não há salvação. Você vai ser um bom guitarrista, um bom tecladista, um bom cantor, um bom pregador, um bom membro de igreja, mas não será um bom salvo. E o importante, o objetivo, o propósito é que você seja salvo e habite na glória com Deus. E esse evangelho parece que se sumiu das igrejas. Se sumiu. Toda vez que você liga a TV, escuta o rádio, liga a internet, você vê milhares de ofertas para atrair pessoas até a igreja. E o pior é que nós nos enganamos a nós mesmos. A gente cria uma estratégia, porque o crente adora dizer que ele é estrategista, mas eu não conheci ninguém mais estrategista do que Deus. Ele é que tem as estratégias. E o ser humano adora dizer: nós aqui na igreja criamos uma estratégia de Deus para ganhar as pessoas. E nós criamos várias estratégias para atrair as pessoas, mas para mantê-las na igreja, a gente cria outras estratégias que não são espirituais, que são mundanas. Porque a gente tem medo de olhar nos olhos das pessoas e dizer: você está errado, irmã, sabia? Você tem que mudar. Você precisa se converter, você precisa mudar o teu posicionamento. O Evangelho diz isso. Você tem que dizimar. Eu tenho, a palavra manda. Temos medo do confronto. Sabe por quê? Porque temos medo de que as pessoas se levantem e vão embora. E ainda a gente tem medo de fazer o papel do pastor malvado. Então a gente prefere apoiar o erro e fazer o papel do bonzinho. O bom pastor, meu irmão, não é aquele que prepara você para o matadouro, mas é aquele que guia você pelas veredas eternas. O bom pastor não é aquele que olha para você e diz assim: tudo bem, meu amor, tudo bem, queridão, tudo bem, minha bênção, não tem problema, todo mundo erra um dia, mas o cara já está errando faz anos. O bom pastor é aquele que chama você e diz: você está errado, vai mudar quando, meu irmão? É bem triste e de uma situação que muitas vezes nós vivemos e nós estamos presenciando não só na nossa vida, mas até mesmo na nossa casa e muitas vezes na nossa igreja. Então eu peço para que você, líder, anote. Você que é líder de célula, anote tudo, preste atenção. Você que é membro da igreja, você que está aqui essa noite, porque eu tenho certeza que esses 2 ou 3 domingos vai falar muito ao teu coração, amado. Icabode é um termo que foi dado a um menino. Esse menino era neto do sacerdote Eli. Eli tinha a sua linhagem sacerdotal. Seu filho Ofni e Finéias também eram sacerdotes. Icabode era filho de Finéias, um dos sacerdotes que era filho de Eli. Eles tinham a responsabilidade sacerdotal sobre Israel. Naquela época, como não é diferente de hoje, mas sim espiritualmente são as nossas batalhas, Israel vivia sempre, em confronto e batalha com os seus inimigos, porque não eram poucos aqueles que queriam tomar o poder e queriam se apoderar das terras aonde Israel estava, aonde eles se colocaram. E uns dos inimigos mais difíceis e adversários diretos de Israel foram os filisteus, porque desde que Israel foi plantada na terra prometida, isso dificultou demais o crescimento, até mesmo financeiro, e o desenvolvimento dos filisteus. Então havia uma guerra ali
tanto política como também espiritual, porque eles sabiam e conheciam e já tinham ouvido falar do Deus de Israel. Essa é a diferença. Israel tinha, todos já sabem, uma arca. Essa arca que foi construída nos tempos de Moisés, que era uma caixa que tinha 1,10 m de comprimento por 1,10 m de largura, por 70 de largura, por 70 de altura. Dentro dessa arca, todos sabem que ali estava a vara de Arão, estava o maná e também as tábuas da lei. E também sobre a tampa desta arca haviam 2 querubins que estavam encurvados, formando mais ou menos num ângulo assim de 45 graus. E com as suas asas fechadas, glória a Deus. E isso, desde os tempos de Moisés, era para Israel, para aquela nação, muito mais do que simplesmente uma caixa fabricada com uma das madeiras mais nobres, que era a acácia. Não era simplesmente uma caixa com alguns utensílios dentro, mas simbolizava a presença de Deus, simbolizava assim o próprio Deus materializado junto com Israel. E aonde eles iam, eles levavam aquela arca. Aquela arca simbolizava Deus ao lado deles, simbolizava Deus lutando e pelejando sempre ao lado do povo. E isso foi passando de geração em geração. E essa arca, ela tinha não somente uma presença física, mas ela tinha uma presença espiritual muito forte. Porque Deus havia determinado que através daquela arca Ele falaria com os sacerdotes. E entre os 2 querubins a presença de Deus se manifestava. O sacerdote entrava no Santo dos Santos e tinha acesso àquela arca uma vez por ano. E a arca só era carregada junto com o povo quando eles iam para a batalha. Mas o que aconteceu, se tudo estava indo de acordo com o que Deus tinha determinado? O povo tinha uma reverência muito grande pelaquela arca, o povo tinha um apreço muito grande, e eles tinham um cuidado enorme com a arca. Mas chegou um tempo em que Israel se tornou aquilo que nós hoje estamos acostumados a ver. Israel se tornou uma geração muito distante de viver aquilo. Quando nós falamos da igreja de hoje, nós comparamos a igreja de hoje com a igreja primitiva. Quando nós comparamos Israel desse tempo, do sacerdote Eli, nós comparamos eles junto com aquela geração de Moisés. Porque por mais que aquela geração fosse uma geração rebelde, uma geração ingrata, uma geração que estava sempre murmurando, Deus falava muito com o povo através de Moisés. Mas chegou um tempo em que Deus parou de falar, principalmente neste período. Deus começou a falar muito pouco, e Israel começou a viver de uma forma religiosa, porque já não ouvia mais a voz de Deus. E todo crente que não escuta a voz de Deus começa a se tornar um grande religioso. Esse é um grande perigo que nós corremos. Mas não foi porque Deus quis torná-los religiosos, mas foi porque o proceder, foi porque o caminhar, foi porque as atitudes de Israel começaram a distanciar Deus cada vez mais deles. Enfim, para nós resumirmos, de repente Israel passa por um período bem complicado, num momento de guerra, e aquele tempo era um tempo onde não podia se descansar um minuto sequer, porque haviam vários inimigos que queriam tomar as terras de Israel. E os filisteus se encorajaram para enfrentar Israel. A arca estava numa cidade chamada Siló, aonde Deus ainda falava meio que frequentemente naquele lugar. Lá tinha um profeta chamado Samuel. E de repente, quando Israel percebeu que seria atacada e confrontada pelos filisteus, imediatamente mandaram ir buscar a arca e trazer a arca para que eles pudessem ir para a guerra. Antes disso, os filisteus, em um primeiro ataque, mataram mais de 30.000 israelitas. Os filisteus tiveram um grande avanço e viram, eles não são tão fortes assim.
Então, quando eles sentiram o baque do primeiro confronto do inimigo, parece que tem gente que adora ser confrontado pelo inimigo. Nem o primeiro baque assusta ele. Ele tem que levar o segundo, o terceiro até cair no chão. Eles desesperadamente mandaram buscar a arca em Siló. E foram buscar a arca. E trouxeram ela. E quando ela entrou dentro da cidade, ali onde eles estavam acampados, foi um alvoroço, uma gritaria. O povo se encheu de euforia, porque o povo viu a arca, mas não viu Deus. Mas o povo gritou tanto, a euforia foi tão grande, que os filisteus ouviram os gritos e o bater dos pés e tiveram medo. Quando eles viram que os israelitas se encheram de coragem e de euforia, eles tiveram medo. Mas só tem um detalhe, meu amado: o inimigo sabe quando nós estamos cheios de euforia ou tomados do poder. Há uma grande diferença em euforia e tomados de poder e autoridade. O inimigo sabe. Quantos aqui na igreja se enchem de euforia, saem daqui, agora vai ser diferente, e no outro dia Satanás diz: eu vou te mostrar que não vai ser diferente, coisa nenhuma, vai ser do mesmo jeito como sempre foi. Se vai euforia e tudo acaba. E os filisteus, grande, no combate morreram muitos israelitas. Morreram Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli. A arca foi tomada. Ofni e Finéias tinham sido mortos à espada. Eli, quando ouviu isso, o sacerdote, o pai, ouvindo isso, a Bíblia relata que ele caiu de sua cadeira e morreu. E a notícia começou a se espalhar. O caos se instaurou. A arca tinha sido levada embora. E de repente, quando a notícia era dada para Eli, sua nora, que esperava no seu ventre uma criança, ouviu a notícia. E ouviu que o seu cunhado, o seu esposo, tinham sido mortos à espada. E que a arca tinha sido levada. E nesse mesmo momento ela entra em trabalho de parto. Um parto prematuro. E ali as mulheres tentam reanimar ela, tentam, fazer o parto, as parteiras, e tentam animar ela porque ela apagou. E de repente, quando nasce a criança, um menino, que era o sonho de toda mulher judia, ganhar um filho homem, um herdeiro, um descendente, nem isso trouxe de volta o ânimo para aquela mulher que estava ali desacordada, praticamente morta. E as mulheres que estavam fazendo o parto diziam: veja, você teve um filho homem. E nem isso trouxe ânimo para aquela mulher, que viu que tudo havia se acabado. Nem a notícia que toda mulher judia queria ouvir trouxe alegria ao coração dela, porque as coisas que para ela eram mais valiosas já tinham se ido. O marido, o sogro, o cunhado e a arca do Senhor. Parece que o mundo ali para ela se acabou, que nem o nascimento do filho trouxe esperança de volta ao seu coração. Mas ela ainda teve fôlego para pelo menos batizar a criança e colocar o nome. E foi naquele momento de alento que ela coloca o nome de Icabode, ou Icabô. Se foi a glória do Senhor. Ela ainda teve fôlego para dizer. Já que para nós hoje o nome próprio de uma pessoa não tem muita relevância no seu significado, mas para os hebreus tinha. Todos eram batizados e seus nomes eram expressados diante de uma situação ou de algo que estava acontecendo. E naquele momento de alento, de dor, de tristeza, o que foi expresso? A realidade do que estava acontecendo. E ela coloca o nome daquela criança de Icabô.
Então, quando ela diz Icabode, a glória do Senhor se foi, porque levaram a arca de Deus. Não se tem depois nenhum tipo de nenhum relato, nenhum tipo de relato mais sobre o menino e nem sobre a mãe, mas o que se sabe e o que nós podemos entender é o suficiente para nos mostrar, a partir de agora, desse momento, já que num breve resumo sobre essa história, eu já consegui fazer você entender de onde veio esse termo, de onde saiu a expressão e o nome Icabode e o significado dele. Então fica melhor e fica mais fácil agora para a gente começar a fazer a analogia dessa